Olá novamente, pessoal. Então, como vocês sabem, desde o começo do ano, a apostila deu certos pulos, né? A gente ia para a história antiga e depois ia para a história medieval. E eu disse justamente que isso iria acabar quando a gente visse Roma, quando a gente estudasse Roma. Por quê? Porque Roma é o último tema que a gente vê de história antiga. E quando cai o Império Romano, é que se inicia a Idade Média. Então, eu pensei que para a gente organizar um pouco melhor no tempo tudo que a gente viu até aqui, seria legal a gente ver uma linha do tempo um pouco mais completa, com os eventos, as etapas da história romana, e a partir disso perceber como a história romana entra na Idade Média, que a gente já estudou, e como a Idade Média vai caminhando até o ano de 1453, quando ela acaba. Isso também é importante, por quê? Porque o próximo tema que a gente vai ver, a gente já vai entrar em Idade Moderna, ou seja, a gente já vai sair de Idade Média. Por isso é importante agora a gente ver a história de Roma e ver também a Idade Média do começo ao fim, apenas uma passada temporalmente. Vamos lá. No ano de 753 a.C., nós temos a fundação de Roma. Quando nós falamos aqui de fundação de Roma, do que a gente está falando? É mais uma narrativa mítica, é um momento segundo o qual a história, a lenda romana diz que Rômulo matou o irmão Remo e fundou a cidade de Roma. Este momento aqui, 753 a.C., dá início ao primeiro período da história romana, que é a monarquia romana, certo? Depois, então, deste acontecimento, você tem o governo de vários reis e no ano de 509 a.C., você tem uma revolta dos patrícios. Esta revolta dos patrícios, depois o rei Tarquínio, o Soberbo, e substituiu a monarquia pela República Romana. Então é um período em que se acaba a monarquia romana e se tem início a República Romana, certo? Assim que começa a República, o que acontece, segundo a gente falou? Vêm as lutas dos plebeus, os plebeus começam a fazer lutas, começam a ter reivindicações para pedir direitos. O primeiro direito que eles conquistam é o de eleger um tribuno da plebe. A partir de 471 a.C., eles começam a poder participar da política romana. Outra grande conquista dos plebeus é, no ano 450 a.C., eles conquistam a Lei das 12 Tábuas. A partir desse momento, não é mais o que fala o patrício que manda. A partir desse momento, a lei está escrita. Ela pode te punir, mas pode também te proteger da arbitrariedade dos patrícios. Uma importante conquista plebeia no ano 450 a.C. Depois disso, no ano de 270 AC, Roma começa o expansionismo e conquista a Península Itálica. Então, aqui em 270 a.C., Roma domina basicamente toda a Península Itálica, toda a região que hoje nós chamamos de Itália. E é a partir dessa conquista da Itália que ela vai começar a se envolver em conflitos com Cartago, uma importante cidade do norte da África. É daí, desse conflito com Cartago, que vai surgir a Primeira Guerra Púnica, que começa no ano de 264 a.C. Depois vai haver uma Segunda Guerra Púnica em 219 a.C. e o evento final dessa Guerra Púnica, das Guerras Púnicas, é a Terceira Guerra, ou dito de forma mais resumida, a destruição de Cartago, certo? No ano de 164 a.C., 164 a.C., Cartago foi completamente destruída.
Esses eventos aqui das guerras púnicas foram fundamentais para o expansionismo romano, porque é a partir dessas guerras que Roma vai começar a dominar regiões que até então pertenciam a Cartago, que eram várias regiões: o norte da África, a Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha, o sul da França, ou seja, são grandes territórios. A partir desse momento, o expansionismo romano se torna cada vez maior. Aumenta o expansionismo, o que aumentou nesse período aqui a partir de 164 a.C.? Aumentou o número de escravos. Aí vai surgir aquela crise, a primeira crise, que não é da falta de escravos, a crise do excesso de escravos. Muitos escravos, os escravos jamais aceitam sua condição, por isso muitas revoltas. A principal revolta que acontece na República Romana, revolta de escravos, é a revolta de Espartaco, certo? Não está colocado aqui na linha, mas também é nesse período que vai ter as tentativas de reforma dos irmãos Graco. É nesse período que eles tentam dar alguns direitos para a plebe, mas os dois acabam sendo mortos. A revolta de Espartaco, então, aqui que aparece, é a maior revolta de escravos que aconteceu na história romana. Depois, aqui no ano de 49 a.C., começam as ditaduras. Lembram do que eu disse? Por causa de toda aquela instabilidade, começam a surgir ditadores que tentam resolver a situação. Talvez não seja a expressão correta. Talvez o mais correto para se dizer é que falavam que iam resolver a situação, surgiam como salvadores da República para, no fundo, fundamentar o seu poder, certo? Este é o caso de Júlio César, que além de ser um ditador romano aí do fim da República, conquistou vários territórios em Roma. Depois dele, existiria um triunvirato, ou seja, um governo de 3 pessoas. Só que isso acaba não dando certo. Otávio vence os seus adversários, vence os outros triunviros e em 27 a.C. ele recebe o título de Augusto. Afinal, o que significa receber o título de Augusto? Significa que, a partir deste momento, não existe mais a República Romana. O que existe é o Império Romano. Em 27 a.C., quando ele recebe esse título, ele passa a controlar vários poderes: o exército, a religião, a legislação, o judiciário e até mesmo a ter controle sobre o Senado. É por isso que este evento acaba com a República Romana e dá início ao Império Romano. Aí vem o ano 1, se inicia a Era Cristã. Significa que até aqui eu estava colocando antes de Cristo. A partir desse momento, vejam, vai aparecer apenas o número, vocês já sabem que agora é depois de Cristo. No ano de 33, você tem a crucificação de Jesus. Como eu disse já na aula, como vocês viram na aula sobre o Império Romano, a crucificação e depois o cristianismo que vai surgir ao redor desse acontecimento vai ser um fator importante para o Império Romano. No ano de 64, você tem um incêndio de Roma. Quem era o imperador no período? Nero. Uma das versões da história fala que ele foi o responsável pelo incêndio, mas isso nunca ficou completamente provado. No ano de 117 é quando Roma alcança sua maior extensão, quando ele tem o maior território de toda a história. Esse império alcança um tamanho que ele jamais tinha alcançado e que depois disso ele jamais alcançaria, porque depois deste momento o território de Roma começa a diminuir, as guerras de conquista acabam e é com isso que vai surgindo a falta de escravos, porque eles capturavam escravos nas guerras. Isso que vai gerar a crise do escravismo, que vai acabar gerando a decadência de Roma. Continuando aqui depois de 117, em 313, você tem o Édito de Milão. O que é o Édito de Milão? É o documento do Constantino, que dá liberdade religiosa aos cristãos. O cristianismo, então, que tinha surgido,
passa a ser permitido a partir do ano 313. No ano de 393, Teodósio cria esse Edito da Tessalônica, que falava o quê? A partir de agora, o cristianismo é a religião oficial do Império Romano. No ano de 410, aí Roma já está em uma crise insustentável. Existe um saque de Roma feito pelos visigodos. Os visigodos saqueiam a cidade de Roma. Existe uma destruição da cidade no ano 410. 45 anos depois, em 455, existe um novo saque de Roma. Agora os vândalos saqueiam a cidade de Roma. E por fim, no ano de 476, Odoacro depõe o último imperador romano, que era Rômulo Augustulo, e se torna rei da Itália. Ué, por que não se torna imperador? Porque simplesmente com esse golpe dado por Odoacro, o Império Romano deixou de existir. É o fim do Império Romano e é o início da Idade Média, certo? Aqui, com o golpe de Odoacro, o Império Romano chega ao fim. Qual Império Romano? Império Romano do Ocidente. Porque, como vocês viram na última aula, também aí que já foi mandada para vocês, houve uma divisão entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente. O do Ocidente acaba aqui. O do Oriente continua existindo por um bom tempo. Certo? Aí então o Império Romano é substituído por vários reinos bárbaros. Nós estudamos qual desses reinos bárbaros? O reino dos francos. Primeiro governante aqui do reino dos francos, Clovis, no ano de 481, dinastia Merovingia. Depois vai ter outra dinastia, a Carolíngia. O primeiro governante delas começa a governar em 751, que é Pepino o Breve. E Carlos Magno, filho de Pepino, começa a governar no ano de 768. Opa, o que são essas flechinhas aqui? Enquanto o reino dos francos passava por isso, em outros lugares do mundo aconteciam outras coisas. Por exemplo, a publicação do Corpus Iuris Civilis aconteceu nesse período aqui, mais ou menos no ano 500, no século VI. Justiniano, imperador romano do Oriente, reúne todas as leis romanas e cria esse negocinho chamado Corpus Iuris Civilis. Para quem estuda direito, para quem vai estudar direito, isso é super importante, porque quase todas as constituições, as leis modernas, acabaram se baseando um pouco no modelinho desse Corpus Iuris Civilis. E além disso, aqui a gente tem a Hégira, certo? No século VII, o nosso queridão Maomé fugiu de Meca para Medina, isso aí lá na Arábia. Então, enquanto isso estava acontecendo ali no reino dos francos, no resto do mundo outras coisas estavam acontecendo que nós também estudamos. Beleza, então, dinastia Merovingia de Clovis, Carolíngia de Pepino e Carlos Magno, e este reino dos francos se dissolve no ano de 843. O que vem aí? Feudalismo. Quando o reino acaba em 843, a Europa passa a estar dividida em vários e vários feudos. O feudalismo se fortalece mesmo a partir do século IX, a partir aí desse ano de 843. Em 1054, cisma do Oriente. Ali onde era o reino dos francos, ali na Europa Ocidental, as pessoas passam a ter uma religião denominada católica, certo? Religião católica. E no Oriente, os cristãos do Oriente passam a ter uma outra religião chamada ortodoxa. O cristianismo, nesse momento, então, vira dois tipos de cristianismo: cristianismo católico e cristianismo ortodoxo. Esta separação entre os cristãos se chama Cisma do Oriente. O grande Cisma do Oriente aconteceu em 1054.
1099, Primeira Cruzada, começam as cruzadas. 1184, Inquisição, a igreja começa a perseguir os hereges, perseguir as pessoas que não acreditavam na fé cristã. Última cruzada no ano de 1272. Entre a primeira e a última cruzada, o fracasso militar foi certo, mas qual o resultado positivo dessas cruzadas? Renascimento urbano e comercial, certo? Por causa das cruzadas, as redes de comércio se restabeleceram entre o Ocidente e o Oriente neste período, certo? E aí a gente já vai se encaminhando para o fim da Idade Média. Aqui, logo depois das cruzadas, a gente já tem a Grande Fome, acontece mais ou menos ao mesmo tempo que o início da Guerra dos 100 Anos, em 1337, a peste bubônica, às vezes chamada de peste negra, chega à Europa em 1347, então, Guerra dos 100 Anos, peste bubônica, Grande Fome, do que a gente está falando? Crise do século XIV. Alguém pode falar, peraí, é 1337. Sim, gente, isso daí a gente vê faz tempo. Século XIV é de 1301 até 1400. Então, estes fatores aqui são os fatores da crise do século XIV. Durante a Guerra dos 100 Anos, a Joana d'Arc é morta em 1430, morta na fogueira, considerada uma bruxa, e aí vem o ano decisivo para a história ocidental, que é o ano de 1453. O que acontece neste período? Em primeiro lugar, fim da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos acaba em 1453. Segundo acontecimento, queda de Constantinopla. O Império Romano do Oriente também deixa de existir. Agora nenhum Império Romano mais existe, nem no Ocidente, nem no Oriente. E por causa desses acontecimentos, nós dizemos que é o fim da Idade Média e é o início da Idade Moderna. A partir da próxima aula nossa, nós vamos começar aqui, na Idade Moderna. Inclusive, vamos começar falando do renascimento artístico e cultural. Uma das coisas importantes aí desse renascimento que a gente vai ver é a criação da imprensa. A criação da prensa por Gutenberg acontece justamente no ano de 1454. Então, a partir da próxima aula, a gente vai estar daqui para frente. Beleza? Falou!